O episódio de hoje é um oferecimento da Objetiva, a editora que nos enviou este livro. Muito obrigado. Sem eles, nada disso seria possível. Aqui na descrição vou deixar o link que te leva direto para o site deles, onde vocês conseguem conhecer diversos títulos que eles têm e garantir excelentes livros que vão colaborar com a sua carreira profissional e sua vida pessoal também. Agora sim, vamos ao resumo de hoje. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um poderosíssimo episódio aqui no canal Livros para Empreendedores e hoje vamos falar deste livro chamado O Pensamento Eficaz. Vejam que interessante um primeiro conceito que já vou trazer para vocês sobre a atualização da rotina. O que isso significa? O autor nos traz o termo situação atual, ou seja, hoje, nesse exato momento, é a minha situação atual. Porém, a dificuldade dela, se é uma vida muito fácil ou muito difícil, não é nada mais do que um resultado de todas as minhas decisões daqui para trás. Então, o que devemos ter em mente aqui? Qualquer decisão do cotidiano, qualquer pequena decisão que eu tome hoje, vai acabar me colocando em uma nova situação amanhã. E se eu estou em uma boa situação, minhas decisões passam a ser mais fáceis e mais produtivas. Se eu estou numa situação ruim, minhas decisões passam a ser mais difíceis. E o que é mais importante em tudo isso aqui, todos os dias estamos atualizando a nossa situação com base nas decisões cotidianas, com base nos pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos. Porque o que acontece? Vamos lá. Nós, como seres humanos, temos a crença de que a vida é algo muito amplo, grande e que vai durar para sempre. Porém, isso também faz com que tu menospreze os pequenos detalhes do dia a dia, e são eles que acabam por te colocar em certas situações mais confortáveis ou mais desconfortáveis. Então, o que devemos ter em mente é o foco nas decisões que tomamos ao longo dos dias, sem menosprezar cada uma delas, porque realmente cada micro decisão que eu tomar hoje me coloca em uma nova posição amanhã. E no dia de amanhã, eu tenho que saber que eu vou acordar com a minha vida sendo mais fácil ou mais difícil, dependendo das decisões que eu tomei ontem. Então vamos supor que eu tenho medo de falar em público. Chegou a hora de me apresentar e eu preferi me esconder. O dia de amanhã vai chegar e mais uma vez minha situação será a mesma. Vou acordar rezando para que ninguém me chame para subir num palco porque eu tenho medo. Agora, voltando para o dia de ontem, na mesma situação, me chamaram para uma palestra. Fui, perdi o meu medo de falar em público, estou gostando disso. No dia de manhã eu acordo, estou feliz, empolgado para ver se alguém vai me chamar novamente para falar em público. Vejam, são duas rotinas totalmente diferentes, duas vidas totalmente diferentes, uma com medo de ser chamado e outra desejando por falar em público, falar com as pessoas, tudo por causa de uma simples decisão que eu tomei ontem. Então vejam o quão importante as decisões pequenas do dia a dia impactam na nossa vida e tornam ela mais fácil ou mais difícil. Visto isso, vou te explicar os 4 autos que o autor nos traz que devemos ter total conhecimento porque são essenciais para a nossa vida. O primeiro auto de todos é a questão da autorresponsabilidade. Isso quer dizer entender e ter a crença na minha mente de que eu sou 100% responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu prometo e principalmente pelos meus resultados. Como que é possível você falar que a sua situação é culpa de outra pessoa? Isso não existe. Autorresponsabilidade. Começar a assumir que tudo o que acontece nessa vida foi criado por mim e eu mesmo devo aprender a lidar com essa responsabilidade sobre ser quem eu sou. O próximo auto que temos é muito importante, o autoconhecimento, o poder de conhecer a si mesmo. Pessoal, vamos lá. Eu devo saber como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, quais tarefas do dia merecem mais atenção, quais merecem menos. Tudo isso é um conhecimento sobre mim mesmo que, se eu não tenho, acaba complicando muito a minha rotina. E ao adquirir esse conhecimento sobre mim mesmo, sobre entender como eu funciono, minha rotina passa a ser muito mais produtiva e feliz também. O autoconhecimento também é um pilar muito essencial quando falamos no desenvolvimento humano, porque se eu não me conheço, eu não sei o que deve ser melhorado. Lembrem o início que usamos no início do episódio. Se eu tenho medo, vergonha de falar em público ou não sei fazer isso, é essencial que eu desenvolva para que eu não viva mais com esse medo, para que eu não acorde mais os meus dias pensando, tomara que não surja nenhum momento onde eu tenha que falar em público porque eu tenho vergonha. Então, autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para saber
principalmente em quais pontos eu devo melhorar. O auto número 3, o próximo auto, o autocontrole. Saber controlar minhas emoções, meus medos e os meus desejos. Lembrem do que a gente sempre fala, a disciplina é o início da liberdade. Muitas pessoas acreditam que a disciplina vai te fazer viver dentro de uma caixa com regras, porém não. Os seus desejos, suas tentações, seus medos, isso sim faz com que você viva dentro de uma caixa com regras, porque sempre que você quiser algo a mais, a sua preguiça, a sua inconstância irá realmente te frear. Já a disciplina, o que ela faz é permitir que você chegue onde você quer através de todos os processos que você cria na sua mente, porque você sabe que você é capaz de seguir um cronograma que foi criado por si mesmo. Então, quando falamos em autocontrole, estamos falando em eu entendo minhas emoções, consigo controlar meus desejos e também conheço os meus medos. E por fim, o auto número 4 é a autoconfiança. Confiança de saber quem eu verdadeiramente sou. As crianças, por exemplo, desenvolvem sua autoconfiança com coisas pequenas, como aprender a andar de bicicleta, amarrar seus próprios tênis. E esse modelo de reafirmação própria segue na mente de todos os adultos. Porém, hoje você não consegue mais se sentir confiante com coisas tão básicas. Você precisa começar a pensar em novas coisas que, se eu conseguisse realizar, estaria feliz. Uma vez a gente comentou aqui sobre o ciclo das emoções. Lembram? Se eu passo 2 dias me alimentando mal, sem me mexer, sem sair de casa, quais são as chances de que você esteja feliz, motivado para grandes coisas da vida? Porque esse é um ciclo de emoção que foi criado e te colocou em uma espiral. Assim como o contrário também realmente acontece. Se nos últimos dias você veio se desafiando, fazendo coisas difíceis, conseguindo grandes metas que você queria, você se coloca em um espiral positivo, onde a motivação é cada vez maior para seguir fazendo as coisas que você tanto quer. Então vejam que bacana, autoconfiança. Eu sei que eu sou, porém eu também estou frequentemente reafirmando para mim mesmo sobre o meu potencial através de tarefas e hábitos que são um pouco mais difíceis. Em uma próxima parte do livro, contamos com a ideia sobre a tomada de decisões. Vejam que bacana isso aqui. Passamos a vida inteira tomando decisões, porém, são poucas as vezes que a gente para se questionar se a nossa metodologia de decidir está correta. Aqui o autor nos traz que, ao tomar uma decisão, nossa primeira pergunta deve ser sempre qual é o problema que eu estou querendo resolver. Tem uma frase muito bacana que ele diz o seguinte: as pessoas às vezes resolvem muitos problemas, porém os problemas errados. Então, antes de pensar em uma solução para uma hipótese de um problema, a gente tem que começar a pensar o seguinte: qual é o principal problema de toda essa situação? Isso aqui que eu estou pensando em resolver é a raiz do problema? Isso aqui é aquele detalhe que, se eu conseguir resolver, novas dificuldades não irão aparecer porque eu consegui resolver a raiz principal de tudo? Então, com esse primeiro passo da definição do problema, a gente garante que o nosso foco de resolução está correto e, o mais importante, que é valioso de ser pensado. Depois de definir que realmente eu sei qual que é o problema que eu estou resolvendo e ele é muito essencial de ser resolvido, beleza, passamos para a parte das soluções. E isso a gente vai fazer o exercício da visualização do futuro. Visualização do futuro não é nada mais do que pensar o seguinte: com este problema, vamos supor que eu tomei esta solução como base. Quais são os possíveis próximos problemas que vão existir com essa realidade presente? Para que assim a gente mude o nosso pensamento. E ao invés de dizer qual caminho escolher, eu vou imaginar. Se eu escolher o caminho número 1, o que vai acontecer comigo lá na frente? Se eu escolher o caminho número 2, o que vai acontecer comigo lá na frente? E se eu escolher o caminho número 3, o que vai acontecer comigo lá na frente? Isso é o que o autor nos diz, que tomamos aquela decisão de forma hipotética e conseguimos analisar a nossa nova realidade. E beleza, pessoal, esse foi o resumo da semana Pensamento Eficaz. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!